Olá para você, seja muito bem-vindo. É hora do nosso calendário eleitoral, eleições 2022, aqui na sua TV Alego. Aqui com a gente estamos recebendo o procurador da Alego, o procurador da casa, Eduardo Lolli. Tudo bem, Eduardo? Tudo jóia? Tudo certo, Murilo. Muito obrigado. Tudo tranquilo. Às vezes a turma pensa assim, Eduardo, calendário eleitoral, não tem só dia 2 de outubro que é votação, mas até chegarmos no dia 2 de outubro, tem todo um calendário, a gente conversava aqui antes, é difícil um dia que não tem um prazo acabando, um prazo começando, uma determinação da Justiça Eleitoral, não é verdade? Exatamente. E a ideia do programa é justamente mostrar essa ideia da Justiça Eleitoral em movimento, em constante movimento, porque quando a gente visualiza só o dia das eleições, dia 2 de outubro, parece que a eleição nasce assim como se não envolvesse toda uma gama de atividades, né? A nossa ideia é justamente fazer esse exercício de esclarecer ao telespectador de forma mais acessível à população os detalhes, os meandros de como que a Justiça Eleitoral vai se movimentando até o dia 2 de outubro, no caso dessas eleições agora de 2022. Ou seja, tem todo um trabalho anterior, né? Toda uma preparação, todo um treinamento, não é verdade? Toda uma técnica. Se me permite, eu gostaria até de compartilhar também com os amigos que estão nos acompanhando. Isso é igual aquela situação do cidadão, o aficionado do futebol, vê o Messi jogando lá, vê ele fazendo aquele cruzamento lá, pensa que é fácil, mas vai lá fazer para ver, né? Exatamente. Não é isso? Mas que bom o Eduardo Lolli aqui com a gente, já a Procuradoria, através dele, trouxe essa sugestão do programa, muito bom para a gente. Então vamos falar, essa semana é uma semana importante. Estamos fechando o mês de agosto, iniciando o mês de setembro, estamos aí muito perto, né? A eleição será no dia 2 de outubro, pelo menos em seu primeiro turno, está marcado para um domingo, dia 2 de outubro. Vamos lá, vamos começar então, Eduardo. Terça-feira, 30 de agosto, né? É um dia onde vai se fazer já vai poder se começar a fazer a conferência dos locais de votação, né? Tem muita gente que vota de tem muita gente não, todo eleitor vota de 2 em 2 anos. Pelo menos nesses últimos aí 30, vamos dizer assim, né? Pelo menos nesses últimos 30, 32 anos, de 2 em 2 anos, também tem que ver uma questão aqui também, né? Os mais novos nem tanto, né? Mas assim, de 2 em 2 anos tem eleição. E a turma, onde que eu voto? Qual sessão que eu voto? Tá em qual colégio? E de vez em quando, Goiânia mesmo tem mudança. Eu comentava contigo de que fizeram uma mudança aí recente, aí, coisa de 4 anos atrás, mais ou menos. Aumentaram o número de zonas eleitorais, consequentemente, mais sessões eleitorais. É uma questão para o eleitor também já pode ir conferindo, não é verdade? Exatamente, Murilo. Na terça-feira, dia 30, já vai estar disponível para os eleitores consultar as suas respectivas sessões eleitorais. Na verdade, assim, essa consulta ela já está disponível de forma contínua no site da Justiça Eleitoral. Permanente. É permanente, né? Exato. Mas como pode existir de uma eleição para outra essas alterações, por exemplo, agregação de sessões, ou seja, uma eleição, uma sessão, às vezes com um pouquinho eleitor, a Justiça Eleitoral, por motivos de conveniência, logística, agrega num outro local, numa outra sessão eleitoral. Então, pode ser que o eleitor, se não for precavido, ele também tome alguma surpresa inesperada. Então, a partir de terça-feira, dia 30, já vai ser possível consultar essa informação em caráter atualizado, ou seja, para que o eleitor tenha a real segurança de que nessa eleição, nesse pleito vindouro, o seu local de votação, a sua sessão eleitoral será neste ou naquele ponto. Essas alterações são comuns, né, procurador? Eu, particularmente, eu votava em uma sessão de uma zona eleitoral que tinham 2 números e, ultimamente, eu voto numa sessão com número diferente e até a zona eleitoral é diferente também. Sim. Porque em Goiânia, recentemente, foram criadas mais zonas eleitorais. Sim, então, exatamente. A partir da terça-feira vai ser possível verificar exatamente qual o local, qual a sessão em que você, eleitor, está alistado para votar. Para fazer o seu voto, para exercer a sua cidadania, para ir lá, né? A sua arma, né? Que é ir lá na urna eletrônica. Poder do voto. 31 de agosto. Agosto é um mês com 31 dias. Então, 31 de agosto
é um tema até que muitos assim nem gostam muito, né? Por exemplo, até gostaria, Eduardo, que você explicasse para a gente qual é a situação, o condenado pela justiça comum, que ele cumpre uma pena, ele vota? A Constituição determina que quem está condenado nessa situação, em caráter definitivo, vamos dizer assim, eles ficam com os direitos políticos suspensos, então, consequentemente, não votam. Mas existe a situação daqueles presos provisórios, né? Então, os presos provisórios, eles mantêm os seus direitos políticos, né? Porque ainda existe um processo tramitando, pode ser que sejam até o final absolvidos. Então, para que eles possam exercer esse direito, a Justiça Eleitoral precisa ir até eles, né? Então, a legislação prevê que haja sessões instaladas especificamente nos locais nos estabelecimentos penais, né? E locais de internação de adolescentes. Então, a Justiça Eleitoral está presente lá, existe uma mesa com mesários, presidente, primeiro mesário, segundo mesário, enfim, a estrutura ali para recepcionar a urna eletrônica. Normal, né? Normal, de eleição, né? Isso. Não é isso? Isso. E aí, nessa data do dia 31 de agosto, é o prazo que as pessoas que foram nomeadas para esses locais possam apresentar alguma justificativa para o juiz eleitoral solicitando que não trabalhem nas eleições, né? Porque às vezes existe alguma situação pessoal ou algum impedimento legal mesmo, né? Sim. Por exemplo, parentes de candidatos, quem trabalha nos diretórios dos partidos políticos, servidores da Justiça Eleitoral, enfim, policiais, tem uma série de vedações legais de pessoas que não podem ser nomeados como mesários, né? Então, quem foi nomeado para um desses locais e ainda está no prazo para apresentar alguma justificativa dessas, né, para o juiz eleitoral ou alguma outra situação particular que o juiz entenda relevante, claro, né, para que possa ser eximida essa convocação. A gente sabe, procurador, que o trabalho do mesário é um trabalho voluntário. Exato. Né? Ele pode alegar algum tipo de restrição, e a gente está falando de uma coisa aqui que é muito natural, acontece. Às vezes a pessoa quer trabalhar como mesário, mas ele não gostaria de ser num local onde vai atender o eleitor que está preso provisoriamente, como o senhor muito bem explicou. A restrição por si só, ela é um motivo de alegação para não trabalhar naquele local ou não? Fica a critério de cada juiz analisar o motivo de cada um, mas em princípio só fato de ser um ambiente de internação de adolescentes ou um estabelecimento penal, em princípio não justificaria, porque é uma questão legal, né? Alguém vai ter que prestar esse serviço, então a Justiça Eleitoral, a gente fala que ela convoca, ela não convida para trabalhar, né? Então, em princípio deve ser, a maioria dos juízes tendem a não aceitar apenas por esse motivo, né? Uma alegação genérica nesse sentido. Por si só, né? Mas, claro que fica a critério de cada juiz analisar a situação de cada pessoa que apresentar a sua justificativa, né? Interessante essa parte que você nos trouxe, procurador Eduardo, porque muita gente não sabe disso, né? Imagina. Então ficou muito bem esclarecido e que fique mais uma vez esclarecido aqui, aquele que já tem uma condenação transitada em julgada, né? Como você muito bem disse, esse perde os seus direitos políticos, que ele não vota. Não pode ser votado também, né? Isso. A suspensão dos direitos políticos, ela atinge tanto o direito de votar como de ser votado, que a gente chama de capacidade eleitoral ativa e passiva. Então, ele fica impedido nessas duas situações. Pegando esse gancho aí, Eduardo, a pessoa que está restrita à liberdade, cumprindo pena em domicílio, ela tem os direitos políticos mantidos, ela pode ser candidata? A gente tem um caso agora aí na disputa para a presidência, né? A prisão domiciliar, ela é uma alternativa à prisão preventiva. E a prisão preventiva é uma espécie de prisão provisória, ou seja, em princípio, a pessoa ainda está respondendo o processo e por isso ainda não está com seus direitos políticos suspensos, né? Então, essa modalidade de pena, né, a prisão domiciliar, ela é própria de uma espécie de uma prisão do tipo provisória que não afasta os direitos políticos. Permanece, né? Permanece os direitos políticos. Vamos falar agora do mês de setembro. Já falamos desse restinho de agosto, né, que aconteceu, está acontecendo. Vamos falar agora de setembro. Dia 1º de setembro, muita gente também não sabe, isso é importante, isso é lúdico, né?
Isso é pedagógico aqui para cada um de nós, a gente aprende todo dia, né, Eduardo? Exato. Tem questão fiscal também, 1º de setembro tem isso, né? Sim. Todas as despesas que os candidatos fazem ao longo da campanha, tem que ter todo um cuidado, uma devida, tem que ter emissão de nota fiscal. Tem que né? ter uma prestação de contas, né? Primeiro, emitir todas as notas no CNPJ do candidato, ou do partido, conforme quem fizer essa despesa, para no final haver uma prestação de contas. E então, agora em setembro, dia 1º de setembro, o que acontece? É o prazo em que os presidentes tanto do TSE, que é o Tribunal Superior Eleitoral, a Corte Máxima em matéria de eleições, né? E os presidentes dos TRS, que são os Tribunais Regionais Eleitorais, eles vão requisitar por escrito cópia de todas essas notas fiscais que foram gastas na campanha. Na verdade, o ofício é encaminhado agora, eles encaminham o ofício agora, mas há um prazo um pouco mais alongado para que as secretarias, tanto a Receita Federal como as secretarias das fazendas, encaminhem a versão eletrônica dessas notas fiscais. Então, tudo que foi gasto na campanha até o dia da eleição, eles têm até o dia 15 de outubro para fornecer essas notas fiscais. E até o dia 10 de novembro, se houver segundo turno, né, para aquele período da data do término do primeiro turno até o último dia de outubro. Então, é um prazo para que agora em setembro, é o prazo para que o quê? Para que haja essa solicitação formal da Justiça Eleitoral pedindo essas notas fiscais para as secretarias de Fazenda, né, que trabalham, que geram essas notas fiscais e ficam com elas armazenadas no seu banco de dados. Né? A ideia basicamente é o que? É proporcionar um cruzamento de dados para que a Justiça Eleitoral, para auxiliar, né, subsidiar a Justiça Eleitoral no exame da prestação de contas. Né? Que às vezes o candidato declara uma coisa, mas quando vem essas notas fiscais aparece uma outra despesa lá que não havia sido declarada, enfim. Então a Justiça Eleitoral ela tem esse cuidado para realmente verificar se tudo aquilo que foi gasto corresponde ao que foi declarado na forma da lei. Vamos lá então, 2 de setembro, vão faltar 30 dias para as eleições. Já. Né? A eleição, o seu primeiro turno esse ano, o calendário eleitoral ele define que o primeiro domingo de outubro é o dia do primeiro turno das eleições. Este ano, 2022, o primeiro domingo de outubro será no dia 2. Então, 2 de setembro, aí já tem um prazo, como vão faltar 30 dias para as eleições do primeiro turno, aí tem muita coisa relativa a auditorias, transparência, prazos aí para candidaturas, para os partidos, para as federações, não é mesmo? Tem. É uma data bastante importante, justamente por ser uma data até simbólica, né? 30 dias antes das eleições. A gente vai conversar um pouquinho sobre as principais, né? Não todas, obviamente, mas, por exemplo, até o dia 2 de setembro desse ano é o prazo para que os partidos ou as federações partidárias que nós temos esse ano, né, uma inovação, essa questão das federações, elas preencham as vagas remanescentes que não foram preenchidas dentro do prazo do registro de candidatura. Por exemplo, para ficar mais claro para o telespectador, os partidos eles podem preencher, podem oferecer candidatos, né, até o número de 100% mais um dos lugares a preencher. Se formos pegar o exemplo aqui da nossa Assembleia Legislativa, cada partido, como são 41 deputados, ele pode indicar até 42 candidatos desse partido ou dessa federação partidária. Mas vamos 41 vagas mais uma, que é o que está na legislação. Que é uma alteração recente também. A casa tem 41 deputados. Isso. Então, o que acontece? Vamos supor que esse partido, ele indicou 30 candidatos apenas, né, em convenção e registrou candidatura de apenas 30. Então, ele teria mais 12 para preencher. Então, a legislação dá esse direito de que essas vagas remanescentes sejam preenchidas agora até o dia 2 de setembro, que é exatamente 30 dias antes das eleições. Então, essa é uma primeira questão. Mas isso precisa ter ficado definido lá na convenção partidária ou nem tanto? Não, a comissão, ela pode... Aliás, a convenção pode ocorrer depois com a designação de novas pessoas. Então, mesmo assim... Quem foi definido lá atrás em convenção tinha até agora 15 de agosto para registrar a candidatura. Esses não têm prazo adicional. Mas aqueles que eventualmente não constaram em convenção, o partido pode designá-los e apresentar à Justiça Eleitoral.
tem a questão das auditorias também, né? Sim, uma outra questão importante, como nós já comentamos até em programas anteriores, a Justiça Eleitoral, ela tem a própria legislação eleitoral, ela tenta cercar de várias formas o processo eleitoral como um todo para que ele seja rígido, para que ele seja confiável, para que não haja problemas de desconfiança em relação ao sistema eleitoral. Então, uma das providências importantes é que há o prazo, dia 2 de setembro, para designar os membros da comissão de auditoria das eleições, que é o quê? Antigamente se chamava de votação paralela, né? Mudou um pouco o nome agora dessa expressão, que se chama comissão de auditoria, que é o quê? Um dia antes, no dia anterior ao dia das eleições, são sorteadas, designadas, urnas eletrônicas aleatórias, vamos pegar aqui no caso de Goiás, no âmbito do estado de Goiás, né? Algumas na capital, outras tantas no interior. E essas urnas eletrônicas são levadas até a sede do TRE, no caso aqui de Goiás, e são feitos procedimentos de simulação de votação paralelamente e em simultâneo com a votação oficial. Para quê? Para verificar nessa votação paralela que acontece no TRE, se todos aqueles votos que foram indicados ali, digitados na urna eletrônica, vai corresponder depois o que for tirado lá na hora do boletim de urna. Então há um preenchimento de cédulas, geralmente, né, com tantos votos, e esses votos são digitados ali na urna eletrônica de verificação, nessas urnas eletrônicas de verificação. E aí no final se faz a conferência dessas cédulas com o que foi digitado, depois com o boletim, para saber realmente se o número bateu, né? Então é feito por amostragem essa verificação, justamente para demonstrar que... A confiabilidade, né? Exatamente. Que não importa de onde saíram essas urnas, né? O método da aleatoriedade é justamente para imprimir ainda mais transparência e segurança, para assegurar que realmente poderia pegar urna de qualquer parte do estado, né? E que o resultado seria o mesmo. Até porque, né, procurador, com todo esse aparato, com toda essa tecnologia, com todo esse grau de confiança, tem toda essa celeuma aí, né? Muita gente aí, tem até candidato aí, né? Querendo que volta no tempo da eleição na cédula. Existe também o prazo, no dia 2 de setembro, para nomeação da comissão de transporte. Eu já comentei em programas anteriores que existe uma comissão de transporte que a Justiça Eleitoral designa, né, que os partidos indicam para a Justiça Eleitoral designar. E o prazo para a Justiça Eleitoral designar essa comissão é agora dia 2 de setembro também, que é a comissão que vai o quê? Vai auxiliar, a lei fala no papel dela, é colaborar com a Justiça Eleitoral na questão do transporte dos eleitores da zona rural, que muitas vezes tem dificuldade de deslocamento de onde moram até o seu local de votação. Então agora no dia 2 de setembro também vai haver essa designação das comissões especiais de transporte que vão auxiliar a Justiça Eleitoral. E também é o prazo que a Justiça Eleitoral tem para organizar e planejar essa questão do transporte, né? Muitas vezes o juiz eleitoral precisa requisitar carros de órgãos públicos do próprio Poder Executivo, aqui da Assembleia, de qualquer órgão público, né? Até privados, ele pode requisitar veículos para trabalhar nas eleições. Então, a legislação prevê também agora, dia 2 de setembro, para eles estarem encaminhando esses ofícios, fazendo essas requisições para deixar tudo organizado para o dia da eleição, essa questão logística do transporte. Muito bem, agora fechamos a semana, né? Muito bem. Muito bem, vamos terminando por aqui então, mais uma edição do seu calendário eleitoral, aqui na sua TV Alego, né? Toda semana você acompanha aqui com a gente o que está acontecendo de mais importante, de mais emblemático, nessa véspera aí das eleições de 2022. Com a gente aqui, a gente agradece, nossa gratidão ao Eduardo Lolli, ele é procurador da Assembleia Legislativa de Goiás, é procurador aqui da casa. Eduardo, muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Muito obrigado, eu que agradeço, Murilo. Muito obrigado, então. Nós agradecemos, então, o seu apoio, o seu incentivo, seu carinho. Lembre-se, pesquise, analise, estude, vote bem lá no dia 2 de outubro. Muito obrigado mais uma vez, um grande abraço para você e até nosso próximo encontro.